Dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Pedro. E hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco mais complementar de um outro vídeo. E a gente vai abordar dois temas aqui neste vídeo em um só. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Então a gente tem um livro aqui, Jesus no Lar. E a gente tem um tema peculiar. Quem tá conseguindo desbravar, desvendar aí de longe. Mas eu já vou comentar com vocês, então vocês já vão descobrir. Bom, em primeiro lugar, eu quero começar fazendo uma prece para a gente se introduzir no tema. E me perdoem pelos pássaros e o gato, que provavelmente vai ficar se mexendo ali no fundo. Para quem tá no YouTube vai conseguir ver, para quem tá no TikTok não, né? Ou no Instagram. Bom, acho que eu vou ter que cortar depois essa parte que eu falo. Mas, regravando, me perdoem os pássaros, que vão ficar piando provavelmente, e o gatinho que vai ficar ali atrás. Quem tiver nas redes que com maior amplitude de tela vai conseguir ver, mas quem... Bom, tudo certo. Então, vamos fazer uma prece, uma pequena leitura aqui do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, que eu recomendo muito esse livro para quem quiser fazer Evangelho no Lar. É um ótimo livro para Evangelho no Lar. Me ajudou muito, tem me ajudado bastante, e é muito bom. Bom, vamos lá. Eu peço a Deus que possa, por favor, derramar bênçãos e tudo de bom em todos aqueles que estiverem escutando, que possa tocar o coração de cada um, lembrá-los de como é se sentir amado, de como é amar, e lembrá-los de cultivar esse sentimento todos os dias. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E vamos então para a nossa pequena leitura. Caiu aqui o capítulo 20, A Caridade Desconhecida. Eu não vou ler tudo assim, eu vou dar uma resumida, mas vamos lá. Então, a conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. E daí, Cristo vai contar a respeito disso uma história. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Gente, eu fico aqui e eu mexo no computador o dia todo e os gatos, eles ficam vivendo a vida deles. Aí quando eu vou gravar um vídeo, eles vêm e ficam miando. Agora a minha gata tá aqui, ó, miando. Me perdoem. Mas tá tudo bem. Ó, apresentar pra vocês ela. Essa daqui é a Sol. Minha noiva botou na cabeça que ela chama Solange. Mas eu dei o nome dela de Sol. Ela fica aqui no meu colo pra ela não atrapalhar o vídeo. Continuando. Então, o moço ele tava chateado porque ele não conseguia fazer a caridade com dinheiro. Mas ele reconheceu que se ele era vedado disso, ele podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra, de outra forma, sem usar o dinheiro. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas em maledicência, retraía-se, cortês, e respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento, e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em tua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio,
reparando a ameaça sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumisse feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Então veja, ele não tinha oportunidade e ele não tinha a possibilidade de fazer a caridade financeira, mas ele encontrou diversas outras formas de realizar a caridade que não precisam do dinheiro. Então ele começou a desfazer calúnias contra pessoas que não estavam ali presentes para se defender, só que de maneira minuciosa, sem ofender também a pessoa que estava caluniando. Ele começou a retirar detritos e pedras de vias públicas para os transeuntes não se machucarem. Ele encontrou várias formas de fazer a caridade, de fazer o bem sem precisar do auxílio monetário. E é essa história que Cristo vai trazer para a gente sobre a caridade. Então, ele vai falar aqui, ó, adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado, temia o julgamento das autoridades celestes. Quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. E aí Cristo vai finalizar. Distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos a luz para a ignorância, intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, Cristo vai dizer aqui nessa passagem, no capítulo 20 de Jesus no Lar, a caridade desconhecida. O que é a caridade desconhecida? A gente está acostumado com a caridade monetária, de dar valores, de dar bens, de dar comida, de dar agasalho, de dar aquele bem material. Mas Cristo vai dizer aqui que existe uma outra caridade que é muito mais valorosa, para que, principalmente para aqueles que não podem fazer ou não querem fazer a caridade material, que é uma caridade onde você é fraterno, você é amoroso, você é humilde, você vai aniquilando o mal de maneira sutil, onde ninguém percebe. Assim você também não afasta as pessoas, não assusta as pessoas. E essa é uma caridade valorosa também, porque ela é ótima combatente contra o mal. E agora, a gente vai linkar esse assunto com o roteiro do vídeo, com o assunto do vídeo, que é também sobre isso. Que, de acordo com o último vídeo, para quem não assistiu, eu vou deixar o card aqui, em algum lugar. E também vou deixar a recomendação, que é o vídeo sobre o amor no meio jovem. E que em outras plataformas está com outro nome, né? Que, bom, mas de qualquer forma eu vou deixar aí o link. Então, uma pessoa me abordou, veio no direct falar comigo, veio no inbox, no pessoal, falar comigo, e disse o seguinte, vale ressaltar que eu não tive tempo de ver tudo que a pessoa falou, de ouvir todos os áudios, de tipo, bom, mas assim, eu consegui, eu peguei ali a essência, né? Peguei assim, eu li assim brevemente aquilo que ela mandou assim de mais importante e assim eu criei em base disso uma resposta, né, que eu queria dar aqui para que todos pudessem aproveitar desse aprendizado assim como eu. Ele disse o seguinte, que no último vídeo eu disse que eu disse aquela passagem, né, de Jesus que ele fala o seguinte, que não são aqueles que disserem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que guardarem e praticarem os meus mandamentos. E daí, Tiago vai dizer depois, ainda no Novo Testamento, que a fé sem obras, ela é morta. Então, linkando com tudo isso, eu quero dizer o seguinte, que ele disse assim para mim, essa pessoa, né? Ele disse assim, olha,
Mas aqui, nessa outra passagem da Bíblia, se eu não me engano, em Jeremias, diz assim, que aquele que declarar o nome do Senhor será salvo. E daí, eu pergunto a vocês, nas cruzadas, aqueles que mataram milhares de pessoas e fizeram jorrar sangue pela terra, por muitos hectares de terra, eles não declaravam o nome do Senhor? Será que eles foram salvos por causa disso? E também, essa pessoa disse assim pra mim, e você falou várias vezes no vídeo, né? E quem será salvo? Você fez essa pergunta, essa indagação. E eu digo, né, respondendo na mesma passagem que eu já havia citado, eu creio, talvez eu não tenha completado ela no outro vídeo, mas Cristo diz o seguinte, mas não aquele que disser Senhor, Senhor, mas aquele que guardar e praticar os meus mandamentos. Então basta praticar os mandamentos do Cristo, e o mandamento do Cristo é o amor ao próximo. Então você perdoar, você amar, esse é o mandamento do Cristo. Então é esse que será salvo, aquele que conseguir praticar este mandamento. E aqui a gente vai ver que a pessoa que foi salva em questão, na história que Cristo conta nesse livro Jesus no Lar, ele praticou a caridade. E não com dinheiro, não com bens materiais. Ele foi humilde, ele soube perdoar, ele soube ser manso. Bem-aventurados os mansos. Ele soube ter paciência, ele soube ensinar com humildade, ele soube proteger as pessoas sem agredir. Então, todos esses requisitos é necessário para a salvação. Ser salvo não basta só dizer saudar com a boca, né? Cristo vai falar isso também em outra passagem do Evangelho. Não basta só dizer com a boca. Não são aqueles que vocês louvam só com a boca. É uma crítica que ele vai fazer aos dirigentes, aos altos cargos religiosos, que não basta só com a boca você dizer. Você tem que agir, você tem que falar, você tem que ser aquilo com o coração. Porque o interior do copo importa também. Né? Cristo vai falar que, numa passagem que os fariseus, lá os doutores da lei, reclamam que os discípulos dele não lavam as mãos para comer, e Cristo vai falar assim, por que vocês se importam com isso? Né? Parafraseando, por que vocês se importam com isso? Eu vou dizer para vocês que não é o que entra na boca, o que entra na boca que impurifica, que deixa o homem impuro, mas sim aquilo que sai dela. No interior, vocês se importam mais com o exterior do copo do que com o interior dele, com o exterior do vaso, do que com o interior dele. Vocês limpam por fora, mas deixam sujo dentro. E Cristo não está falando só de palavras ruins ou palavras, né, degradantes. Ele está dizendo assim, ele não está falando só de calúnia, de difamação, de hipocrisia. Ele está falando tipo assim, vocês muitas vezes falam coisas que vocês não são verdadeiras e que são só com a boca. Então isso torna vocês impuros. Entendeu? E aí Cristo vai dizer também em outra passagem, em outra parte do Evangelho, não sei se é Cristo, na verdade, ou se é Tiago, agora eu não estou me lembrando bem, mas vai dizer assim no Novo Testamento, que sua linguagem, que sua postura seja sim, sim, e não, não. Então, e o que isso quer dizer assim, na minha interpretação? Que a gente tem que ser verdadeiro, entendeu? Se a gente está falando sim, tem que ser um sim verdadeiro, se é um não verdadeiro. Não é necessariamente que a gente tem que ser teimoso. Ah, eu não posso mudar de opinião. Não, não é isso. É que seu sim seja sim e que o seu não seja não. Então, se você falou sim, que aquele sim seja de verdade. E o não também. Para a gente se estimular a não falar coisas para os outros que a gente não pensa de verdade, que não somos nós. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenham gostado. Se gostarem, dá um joinha, dá um coraçãozinho, dá uma curtida. Se inscreva, né? Siga, compartilhe, ative o sininho, né? Por favor, para poder ajudar a gente, para essa mensagem poder chegar em mais pessoas. E muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o dia de todos.
E, por favor, se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem deixar nos comentários. Eu responderei com muito prazer. Muito obrigado. Adeus.